E aí, sabe o que é Storyboards? Não? Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então agora chegou a hora da gente falar de storyboards. Eu acho que eu falei meio storyboards no início, né? Fica aí a correção. É storyboards. Então, storyboards, né, é uma técnica visual usada para planejar e ilustrar a interação entre o usuário e um sistema ou produto por meio de uma sequência de cenas ou quadros. A gente já tem uma outra estratégia que é como a gente entende o fluxo do usuário, que já está em aulas passadas. Agora a gente vai tentar trazer ali um conteúdo mais voltado a contar uma história por meio de cenas. Então, originalmente popular no cinema, storyboards, né, era utilizado para planejar cenas de filmes e ele foi adaptado para o design de interfaces e experiência do usuário como uma ferramenta para visualizar cenários de uso. O storyboard ele é composto por 6 partes: cenas, personagens, contexto, ações, interfaces e objetivo. Agora eu vou falar de cada um para vocês. Bom, o primeiro que a gente vai falar são as cenas. Então, cada quadro ou cena representa uma etapa específica da interação do usuário com o sistema, desde o início até a conclusão da tarefa. Então, aqui nessa cena, né, a gente vê um rapaz se preparando para chutar. Ele foi e fez o passe. Ali, talvez um adulto, né, ele foi em direção e ele resolveu chutar a bola, mas ele escorregou e levou um tombo aí. Então, aqui a gente já consegue entender, né, através dessa cena, né, ou cenas, a gente entende o que está acontecendo. E aí essa cena ela tem alguns elementos que a gente vai discutir agora, os personagens. Então, na cena anterior aqui, a gente tinha, né, uma criança, um adulto, a gente tinha um contexto, depois a gente vai falar dos demais. A cena ela é mais complexa, né? Ela já está envolvendo tudo do que a gente vai falar agora. Então, o segundo item que compõe, né, o nosso storyboard são os personagens ou os nossos usuários. Então, são usuários ou personas que estão interagindo com a interface. Geralmente, é alguém representado como uma persona definida anteriormente no processo de design. Então, aqui eu trouxe três personagens para a gente, né? Uma mocinha que tem um rosto sorridente, ela tem uma colocação para baixo ou para fora, ela está em pé, né? Então caso não tenha nenhuma ação, e ela tem ali uma inclinação de cabeça, caso a gente queira. A gente tem, então ela está feliz ou neutra. A gente tem aí um outro personagem, né? Triste ou desamparado, que ele tem ali uma face triste, ele tem os braços próximos ao corpo, as pernas dobradas. Então são todos trejeitos que vão dizer o sentimento, a ação que aquele usuário representa. A gente tem um Souza aí, onde ele tem os braços, né, nos quadris e voltados para fora. Ele está em pé, se não houver nenhuma ação, e ele tem ali uma inclinação de cabeça, caso seja necessário. Aí depois a gente tem também o contexto, né? Então ele vai mostrar o ambiente no qual o usuário está interagindo com o sistema, como uma casa, ele no trabalho ou em uma situação específica. Então aqui eu trouxe para vocês, ó, só da gente ver, a gente já deduz que estamos em uma sala de aula, né? Temos um quadro ali, temos uma pessoa que aparentemente é uma professora e crianças jovens ali, aptos a conversarem, a fazerem questionamentos. Então aqui a gente vê um contexto de uma forma clara, né? Esse ambiente ele é trazido para a gente. Depois a gente tem as ações. Então
através das cenas, né, a gente vai ver as ações. Então, as ações são os passos que o usuário realiza durante o uso do sistema, como clicar em um botão, digitar informações, no nosso contexto de UX, né, ou visualizar uma página. Aqui é parte de uma cena, se eu não me engano, é do filme o Sapo e a Princesa, algo do tipo. Então a gente tem aí uma cena que está sendo representada, né, várias boards ali mostrando para a gente essa cena. Depois a gente tem a interface, que é uma representação simplificada da interface ou tela com a qual o usuário interage. Então ela pode incluir esboços de telas, botões, campos de formulário e etc. Aqui ela está bem relacionada ao nosso fluxo de usuário, como a gente está representando ali a nossa interface. E por último, o último componente, né, é o objetivo. Então cada cena mostra um passo rumo ao objetivo final que o usuário deseja alcançar. Então, cada passo a gente vai evoluir na nossa história até que a gente alcance. Então, o objetivo ele é o final, né, onde a gente vai fazer com que o nosso usuário alcance. Então, aqui, ó, a gente tem uma tela onde a gente está dizendo que o objetivo de médio alcance é conseguir um emprego a tempo parcial neste verão trabalhando em uma pizzaria. E aí, para ele conseguir isso, né, para a pessoa conseguir isso, ela foi questionada, né, de por que ela deveria. Então, ela explicou que a preocupação está acontecendo na entrevista de emprego. E aí, o que ela fez para superar esse medo que ela tinha ali da entrevista? Ela foi praticar a entrevista dela na frente do espelho. Com isso, ela teve feedback de outras pessoas e ela ficou um pouco menos desinibida. Então, que a gente fez de trás para frente, né, ela já começou alcançando o objetivo dela, o processo que ela teve para alcançar esse objetivo e o que ela fez, o medo, né, o problema que ela tinha, o que ela fez para superar esse desafio. E aí a gente tem também os storyboard. Então, nos objetivos a gente vê, né, o que a gente vê. Eu trouxe aqui 4 objetivos para vocês. Então, o que a gente tem com esses objetivos? Visualizar o fluxo de interação. O que é isso? É visualizar como os usuários irão navegar e interagir com o sistema, antecipando suas ações e necessidades em diferentes pontos de interação. Então, esse é um dos objetivos do storyboard. Outro, identificar pontos de fricção. Então, ao mapear todas as interações, os designers eles conseguem prever onde o usuário tem dificuldades e encontrar soluções antes da implementação, então reduzindo ali o custo. A gente tem também a parte de comunicação do design, então uma forma eficaz de comunicação entre designers, desenvolvedores e stakeholders para produzir uma experiência de usuário de forma clara e visual. E o último dos objetivos que a gente vai falar aqui é explorar cenários. Então, os designers eles podem explorar diferentes cenários de uso, imaginando como o sistema será usado em várias situações e por diferentes tipos de usuários. Beleza, temos os 4 objetivos, vamos trazer um exemplo para a UX, né, para o design da experiência do usuário. Então imagine que você está projetando uma interface para um aplicativo de entrega de comida. E aí a gente fez aqui 5 cenas. Então na primeira cena, o usuário está com fome, ele abre o app na tela inicial e busca. Na cena 2, o usuário navega pelo menu de restaurantes e seleciona o seu favorito. Uma vez que ele escolheu o restaurante, a gente vai para a cena 3, que ele vai visualizar o cardápio e vai escolher o prato desejado. Na cena 4, o usuário adiciona o prato ao carrinho, revisa o pedido e faz o pagamento. Na quinta cena, o pagamento é realizado e o usuário recebe uma mensagem de confirmação do pedido. Então espero que tenha ficado claro, né? Aqui quando a gente faz o storyboard, aí a gente tem as 5 cenas, então a gente vai envolver
tanto o desejo do nosso usuário, como ele vai realizar as ações necessárias na aplicação que a gente está desenvolvendo. E aí eu trouxe 3 vantagens para vocês do storyboard. Nessas 3 vantagens, a gente vai falar da simplicidade visual. Então, o storyboard ele vai facilitar o entendimento dos fluxos de interação complexos de maneira simples e direta. Segunda vantagem, a facilidade de comunicação. Então, equipes de design e desenvolvimento conseguem visualizar o processo de interação com o produto de forma clara, alinhando expectativas e reduzindo erros. Então, isso ajuda, né, na comunicação de todo mundo, para todo mundo entender o que de fato está sendo feito. A quarta vantagem é a antecipação de problemas. Então, ajuda a identificar e resolver potenciais problemas antes do desenvolvimento, economizando tempo e recursos. Então, de novo, vamos ver quais são os pontos de fricção, vamos resolver eles para quando a gente for de fato para o desenvolvimento de uma interface, a gente ter algo palpável, algo que de fato agrada o nosso usuário. E aí, falando de ferramentas para criar storyboards. E aí nós vamos falar de, não necessariamente da ferramenta em si, né? Eu fiz um agrupamento aqui delas em desenho manual, ferramentas digitais e ferramentas especializadas. Então, um desenho manual vão ser os storyboards eles podem ser feitos à mão, especialmente ali nos estágios iniciais de brainstorming. Então, quando a gente está ali de fato coletando as informações, como que a nossa interface vai ser feita, a gente vai fazer esse escopo ali na mão. Depois a gente passa para ferramentas digitais. Então a gente pode utilizar softwares como o Sketch, Figma, o Adobe XD ou até mesmo o PowerPoint, né? Ele pode ser utilizado para criar storyboards digitais com cenas e interações simples. Então aqui, ó, nessa parte vai ser similar. Entenda que o que a gente está fazendo aqui em um caso, quando a gente está falando de storyboards, a gente está criando todo o fluxo para o usuário atingir um objetivo. Então, quais são as cenas, quais são os passos que ele vai chegar para atingir aquele objetivo. E aí, a parte de prototipação, ela pode estar ali dentro, que é como ele vai interagir com a interface. Então, por causa disso que a gente tem essas ferramentas digitais. E a gente tem ferramentas que vão ser mais especializadas ali, como o Storyboard DAT e o Canva, que eles têm funções um pouco mais avançadas para de fato a gente conseguir construir essa interface. Bom, gente, então é esse o conteúdo da nossa aula. Espero que faça sentido para vocês e vejo vocês aí na próxima aula. Obrigado, deixe aí seu comentário, faça uma avaliação da nossa aula, né? Deixe seu joinha aí, que vai ajudar bastante a gente. É isso aí, valeu!